Gente, bom dia a todas as pessoas presentes. Bom, eu queria começar agradecendo pelo convite e pedindo desculpas pelo imprevisto que aconteceu, pela impossibilidade de estar com vocês presencialmente. Eu gostaria muito de estar aí, né? Eu acho que é outra qualidade de interação quando nós estamos juntos presencialmente, mas, enfim, são coisas que acontecem. Que bom que tem essa possibilidade de estar compartilhando algumas ideias com vocês, mesmo que à distância. Então, eu vou tentar falar por mais ou menos, no máximo, 50 minutos, para a gente ter algum tempo legal assim, para discussão. Eu vou só... Peraí. Eu acho melhor desligar o som aqui, porque está dando um pouco de eco. Mas se o meu som não estiver bom, se vocês não estiverem conseguindo me ouvir ou qualquer outra coisa, vocês podem me mandar uma mensagem aqui pelo chat que eu estou de olho, tá? Assim, tá? Eu estou conseguindo ver. Então, como eu falei um pouco no resumo, né, as ideias que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje têm a ver com algumas ideias teóricas que nós temos desenvolvido aqui no meu grupo de pesquisa, que é o Laboratório de Práticas Matemáticas do Ensino, LAPRAME, que é um grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática aqui da UFRJ, que é a ideia de matemática problematizada. E eu acho que essa ideia de matemática problematizada ela é uma ideia que nós temos trabalhado do ponto de vista, como eu disse, teórico, né, como uma perspectiva teórica em educação matemática, e é uma ideia que atravessa muito as nossas práticas, né, dos professores, além, quer dizer, não é só uma ideia que fica num campo teórico. Como docentes, né, nós, os professores, alunos de mestrado, doutorado, que fazemos parte desse grupo de pesquisa, procuramos incorporar também essa ideia na nossa ação docente. E, a partir dessas experiências, eu acho que ela é uma ideia que tem muito potencial de provocar uma qualidade de participação diferente por parte dos alunos, né, nos contextos de sala de aula. Então, a partir disso, eu acho que isso tem muito a ver com o tema da inclusão, num sentido mais amplo, né? Assim, no sentido de como nós, estando no lugar de professoras e professores, lidamos com a participação dos nossos alunos e alunas em sala de aula. E eu vou falar um pouco disso e vou usar alguns exemplos na área de tecnologia, né, dar alguns exemplos, levando um pouco para o tema do evento, mas eu quero dar alguns exemplos também no tópico de números, né, que eu acho que esses exemplos no tópico, nos conceitos relacionados à ideia de números, eles ajudam a ilustrar as ideias que eu estou querendo passar. E, para começar, eu quero começar um pouco falando... Bom, quer dizer, na verdade, na primeira parte da minha fala, eu vou falar um pouco sobre o que nós entendemos dessa ideia de matemática problematizada, né? Assim, o que nós entendemos por esse termo. E, na segunda parte, eu quero trazer esses exemplos que eu acabei de falar, né? Com números e com tecnologias digitais. Mas, antes disso ainda, eu quero começar com algumas coisas que têm a ver com a nossa motivação no nosso grupo de pesquisa para pensar nessas ideias. E eu quero começar com duas memes. Essas memes, eu acho que eu tenho usado bastante elas como motivação para essas ideias, porque eu acho que elas retratam algumas visões popularmente disseminadas sobre o que as pessoas veem, assim,
de forma geral, sobre o que é matemática e sobre o que é ensino de matemática. E elas têm muito a ver com algumas das coisas que nós pretendemos desconstruir com essa visão de matemática problematizada. Eu vou ligar o som de novo, porque eu acho melhor ouvir vocês. Não estou conseguindo, mas tudo bem. E nessa primeira meme aí, né, ela ilustra, né, quer dizer, é uma caricatura, e ela ilustra dois bonequinhos que representam um pouco o estereótipo de professores de matemática ou de ciências. E no quadro negro, né, o que aparece aí? De um lado tem um monte de fórmula, do outro lado tem um monte de fórmula também, e no meio tem uma frase assim: então um milagre acontece. Né? Então é como se a passagem para esse monte de conta para outro monte de conta se desse por meio de um milagre. Então eu acho que essa caricatura ela exemplifica bem uma visão que é muito comum, eu acho, infelizmente, né, uma visão que nós vamos criticar nas aulas de matemática, de coisas que são ocultas, né, de coisas que aparecem como reveladas tiradas de um passe de mágica, né, assim, uma visão de ocultar as passagens que tornam a matemática transparente para os alunos, né? E eu acho que isso, eu gostaria inclusive de ouvir de vocês se as pessoas estão se identificando nas suas próprias experiências como estudantes das coisas que eu estou falando. E eu acho que isso, como eu estava dizendo, é uma perspectiva, é um modelo, né, assim, de ensino de matemática que nós criticamos, mas que, infelizmente, nós achamos que esse modelo é muito comum, tanto na educação básica como na educação superior. E eu acho que esse modelo produz um afastamento dos alunos, dos aprendizes, tanto em qualquer segmento de ensino, da aprendizagem de matemática. E uma outra caricatura que eu também exemplifico uma coisa importante que nós queremos criticar é essa aqui. Então, ela está mostrando um quadro negro com o professor escrevendo um monte de fórmulas e ele está dizendo: hoje eu vou demonstrar duas coisas. O teorema que estamos estudando e o quanto te falta de inteligência para entendê-lo, né? Então, isso é um outro aspecto que eu acho que se relaciona com o primeiro, que eu tentei exemplificar pela primeira caricatura, né, de uma matemática que é apresentada como se aquilo que está por trás das passagens que são feitas estivesse oculto, né, isso também leva a uma outra visão que a gente tem chamado aqui do mito da genialidade, né, assim, que é uma disputa que é muito comum, infelizmente, nós criticamos, nas aulas de matemática por ranquear a inteligência dos alunos, ranquear o talento dos alunos, né? Então, parece ser, em aulas de matemática, muito determinante essa visão de descobrir quem é o aluno mais brilhante, quem é melhor que quem, e hierarquizar os alunos. E nós achamos que essa disputa se dá, inclusive, algumas vezes entre alunos e professores, né? Assim. Então, eu acho que essas visões comuns sobre o que é matemática, o que é ensino de matemática, que são ilustradas de forma assim, cômica por essas caricaturas, elas revelam alguns sentidos que são muito mobilizados em aulas de matemática sobre o que é matemática, o que é educação e o que é ensinar matemática. Então, é mais ou menos sobre isso que eu quero pensar junto com vocês nessa minha fala. E ainda nessa linha, uma coisa que é uma reflexão
que eu acho que é muito comum, com vários de nós, me incluindo nisso, como uma pessoa que tem uma formação inicial muito em matemática pura, né, assim, mas que começa a trabalhar com educação matemática. Eu acho que muitos de nós que estamos aqui participando, nós temos um pouco essa trajetória acadêmica, né, divide uma formação matemática, de matemática pura, e estarmos no lugar de professores, de formadores de professores, e trabalhando principalmente com educação matemática e na pesquisa em educação matemática. Então, eu acho que essa é uma outra pergunta motivadora que tem a ver com o que eu vou falar em seguida, que é o que caracteriza a matemática, a educação matemática como campo de pesquisa, né? Assim, ou seja, a que perguntas nós queremos responder quando nós entramos na educação matemática como campo de pesquisa. E isso são reflexões que eu trago da minha própria trajetória acadêmica, né? Assim, de como, vindo de uma formação inicial de bacharelado, mestrado em matemática pura, eu comecei a pensar em educação matemática, né? Assim. Então, um primeiro pensamento é de que a educação matemática se preocupa com a melhor forma de ensinar as coisas, ou ainda trazendo esse pensamento para a formação de professores, o que é preciso saber para ensinar matemática na escola básica, né? Assim. E olhando, né, como eu disse, essas são coisas que eu já pensei muito dessa perspectiva, mas olhando para elas com a minha cabeça agora, elas me parecem ingênuas. E isso também tem muito a ver com a ideia de matemática problematizada que eu vou falar em seguida. Então, o que eu quero dizer com ingênuas? Que a gente não pode pensar em ensinar matemática, ou seja, ensinar as coisas, ensinar os conteúdos com referência apenas no próprio conteúdo, né? Eu acho que nós tendemos a pensar, quer dizer, muitas vezes, a nossa formação como professores de matemática nos leva a pensar que é possível descobrir uma sequência didática, uma metodologia para ensinar, por exemplo, frações que serviria em qualquer contexto, sem levar em consideração o próprio contexto e os sujeitos, né? Quem são essas pessoas. Então, eu acho que uma coisa que nós precisamos, isso tem muito a ver com a ideia de matemática problematizada, sobre a qual eu vou falar em seguida, é repensar o lugar do conteúdo matemático nas nossas práticas docentes. E com isso, eu quero dizer que muitas vezes nós colocamos o conteúdo na frente das pessoas, na frente dos alunos. E a ideia de matemática problematizada, como eu acho que eu vou exemplificar daqui a pouco, tem a ver com inverter a lógica. E aí acho que é importante também fazer um alerta que com isso eu não quero dizer que o conteúdo não seja importante. Eu acho que é fundamental fazer esse alerta, porque ao dizer isso, eu acho que muitas vezes isso pode provocar uma interpretação diferente daquela que eu estou tentando comunicar. Então, sem dúvida, né, o conteúdo matemático tem um papel indispensável na formação do professor, mas eu acho que nós precisamos repensar a nossa formação e colocar esse conteúdo em outro lugar. Já já eu vou voltar a esse ponto e acho que eu vou conseguir aprofundar melhor o que eu estou querendo dizer. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque não é possível pensar na melhor forma de ensinar as coisas com referência só nas próprias coisas, como eu acabei de falar, sem considerar nossas relações com os sujeitos e os conteúdos, né? Assim. Então, isso tem a ver de onde nós falamos, com quem falamos, como nos afetamos, né? Como afetamos os alunos e como nos afetamos, como somos afetados pelos alunos, assim. Então, essas perguntas, na verdade está faltando um ponto de interrogação ali, como afetamos e como somos afetados, o que eu quero dizer com isso é como nós ouvimos
de que perspectiva nós, no lugar de professores, ouvimos aquilo que nossos alunos dizem em sala de aula, né? Então, já já eu vou voltar para isso, e essa ideia de matemática problematizada tem muito a ver com isso. E uma outra referência que é muito importante para essa ideia de matemática problematizada é o Ailton Krenak, né? Assim, então, nesse livro, eu não vou me alongar muito nisso, também daqui a pouco eu quero voltar a falar sobre isso. Ele fala de ideias para adiar o fim do mundo, né? Assim, então, basicamente, de uma forma muito resumida, o que o Ailton Krenak, que eu acho que é um dos intelectuais mais importantes do Brasil contemporâneo, né? É a primeira pessoa indígena a se tornar um imortal na Academia Brasileira de Letras. Então, nesse livro que eu recomendo para todo mundo, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele diz que, basicamente, a nossa forma de habitar o planeta, né, a forma dessa humanidade de estar no mundo está levando a nossa própria extinção. Então, ele fala o que nós podemos fazer para adiar essa extinção, né? Para adiar a nossa própria autodestruição, para adiar o fim do mundo. E a resposta que ele dá para isso é que nós, para adiar o fim do mundo, nós precisamos contar outras histórias. E com isso ele quer dizer aprender outras formas de vida, né? Assim, ou seja, desaprender uma ideia de que a forma como nós temos habitado o mundo é a única forma possível e pensar em outras formas, né? Então, na continuidade da minha fala, eu quero trazer essa reflexão para a educação e para o ensino de matemática, ou seja, pensar que a forma como nós temos praticado o ensino de matemática não é a única forma possível e aprender outras formas que adiem o fim do mundo, né? Então, quer dizer, que eu quero dizer com isso é pensar em um ensino de matemática que, como eu disse agora há pouco, coloque as pessoas na frente, né? Então, um ensino de matemática que seja, nesse sentido, mais humanizado, né? Eu acho que, no fim das contas, é isso que eu quero dizer, mas que também não deixe de lado o conteúdo, que busque esse equilíbrio. Então, com isso, eu acho que o título da minha fala de hoje também poderia ser inspirado no Krenak, um ensino de matemática para contar outras histórias, né? Então, com isso eu quero dizer como falar de matemática de outro ponto de vista. E é isso que eu vou continuar falando, que eu vou falar daqui a pouco sobre que outras histórias sobre a matemática nós podemos contar. Bom, e agora entrando mais diretamente na ideia de matemática problematizada, esse é um trabalho que começou a ser desenvolvido em parceria com a colega Tatiana Roque, que é da área de História e Epistemologia da Matemática, né? Então, esse é um trabalho que vem de uma reflexão mais epistemológica mesmo, no sentido do que é a matemática, nesse sentido, como campo de conhecimentos, né? E como... Então, na verdade, o que nós estamos propondo com esse trabalho são duas visões diferentes e, na verdade, quase opostas sobre o que constitui a matemática como campo de conhecimentos e, então, como nós levamos essas reflexões para o ensino de matemática, né? Então, isso é mais ou menos como se constrói essa ideia de matemática problematizada. Então, partindo de uma reflexão sobre o que constitui a matemática como campo de conhecimento, nós colocamos em contraposição duas ideias que nós chamamos de ordem da estrutura e ordem de invenção, né? Então, isso tem a ver, essa contraposição tem a ver com pensar o seguinte: como nós estamos dizendo aí nesse texto, a matemática é socialmente reconhecida, essa é uma visão do senso comum sobre o que é a matemática,
como a ciência da lógica, da exatidão e da certeza, né? Ou que se caracteriza pela perfeição da estrutura e pela correção dos resultados, né? Então, a grande questão que estabelece essa contraposição é que essa descrição da matemática ela pode corresponder àquilo que nós chamamos de ordem da estrutura, ou seja, a forma como o conhecimento matemático, o conhecimento científico da matemática está organizado internamente hoje, e de como as verdades matemáticas ou os teoremas são legitimados, né? Assim, como a gente, com que critérios lógicos nós estabelecemos que algum resultado é verdadeiro ou não em matemática, ou seja, a organização lógica interna do conhecimento matemático. Então, isso nós chamamos de ordem da estrutura. Por outro lado, essa ideia da matemática como a ciência da lógica, da exatidão e da certeza por excelência, embora ela possa descrever essa ordem da estrutura, dificilmente ela descreve aquilo que nós chamamos de ordens de invenção. Então, essas ordens de invenção correspondem às formas como o conhecimento matemático é produzido, ou seja, como aquilo que hoje se chama de matemática esses conhecimentos que constituem o que se chama hoje de matemática são produzidos em uma perspectiva histórica e em uma perspectiva subjetiva, né? Assim, eu quero dizer com uma perspectiva histórica da história mesmo, né? Como se dá o desenvolvimento histórico da matemática, e de uma perspectiva subjetiva é como as pessoas dão sentido às ideias matemáticas, ou seja, como se aprende a matemática, por exemplo, dentro de uma sala de aula. Então, essas ordens de invenção, elas não dificilmente, como eu disse, podem ser descritas como por meio de uma característica da lógica, da exatidão e da certeza. Ou seja, as ideias matemáticas, elas não são produzidas da forma linear e organizada como o conhecimento matemático se estrutura no final desse processo, né? Então, do ponto de vista das ordens de invenção, dificilmente nós podemos usar o adjetivo exata, que eu sempre tenho usado entre aspas, para descrever a matemática. A forma como nós, então, trazendo para a questão que nos interessa nessa conversa, a forma como nós aprendemos matemática não é linear, não é lógica, não é calcada pela certeza e muito menos exata, né? E aí eu acho que a questão sobre a qual nós precisamos refletir na nossa formação como professores e professores de matemática é que nós achamos que, né, nesse contexto, se dá aquilo que nós temos chamado de uma confusão epistemológica, ou seja, é a assunção de que essas características de lógica, exatidão e certeza que caracterizam a estrutura, a organização interna do conhecimento matemático, também caracterizariam a forma como nós aprendemos matemática. Ou seja, é como se nós importássemos, ou como se nós transladássemos essas características da estrutura interna da matemática para o ensino de matemática. Ou seja, como a matemática é exata, então o ensino de matemática também é exato. E essa translação de uma visão para outra, que, como eu disse, nós temos chamado de uma confusão epistemológica, é falsa, né? Nós não aprendemos matemática assim, e ensinar matemática assim, por meio dessa perspectiva que nós vamos chamar de matemática não problematizada, nós acreditamos que tem sido um fator importante de afastamento dos estudantes da matemática, né? Assim, de construção dessa visão da matemática como algo distante e inatingível, né? E essa confusão epistemológica sobre a qual, né, eu acabei de falar, que
translada a estrutura lógica do conhecimento matemático para a interna, né, do conhecimento matemático para o ensino e aprendizagem da matemática, ela produz aquilo que nós temos chamado de um roteiro culturalmente legitimado, né? Então, é um roteiro que tem determinado os modelos de ensino de matemática que nós somos levados a adotar a partir da nossa formação. Então, nesse roteiro culturalmente legitimado, né, assim, é um roteiro mesmo, né, como é que nós seguimos as aulas de matemática. Em geral, essas aulas começam com definições, com apresentações do que são os conceitos que serão abordados, seguidos de teoremas ou de apresentações de propriedades desses conceitos e de exemplos, aplicações e exercícios, né? E eu acredito que esse roteiro ele é muito dominante e ele é muito comum tanto na educação básica como na educação superior e na formação de professores. E como ele é comum na formação de professores, por isso ele se reproduz muito, né? Assim. Então, tanto eu acho que na educação superior, isso é muito evidente, né? As aulas da matemática, que nós chamamos às vezes de matemática superior ou matemática universitária, em geral, ela começa definindo alguma coisa, por exemplo, derivada é isso, ou continuidade é isso, ou um anel é isso. Em seguida, são demonstrados teoremas que representam propriedades sobre o conceito que foi definido e são dados exemplos, aplicações e exercícios, né? Assim, mas eu acho que isso, talvez de forma menos evidente, também é muito determinante na educação básica, né? Quando a gente começa uma aula dizendo uma fração é isso, ou um número real é isso, ou um paralelogramo é isso, e nós começamos a dar teoremas, exemplos e aplicações. Então, de novo, esse roteiro culturalmente legitimado, ele corresponde à estrutura interna, à organização lógica interna da matemática, na forma como ela está organizada hoje. Mas dificilmente esse roteiro ele faz sentido para a forma que aprendemos matemática e mesmo para a história da matemática, né? A forma como a matemática se desenvolveu e se desenvolve historicamente não é assim. Então, eu acho que o fato de nós aprendermos matemática no ensino superior, de acordo com esse roteiro, nos leva a pensar de que a matemática surgiu assim, né? Como eu já quero voltar um pouco mais a essa questão, como se as definições tivessem surgido primeiro, em geral, pela inspiração de alguém. Então, é como se o Newton tivesse, ou Leibniz, tivessem acordado inspirados algum dia, num determinado dia, e enunciado do nada a definição de derivada. E aí essa definição serve magicamente, como aquela primeira caricatura que eu mostrei ilustra, magicamente para demonstrar vários teoremas que se encaixam perfeitamente nessa definição. Na verdade, muito comumente na história da matemática, essa ordem é ao contrário. Assim, surpreendentemente, muitos teoremas surgem antes das definições. E, na verdade, as definições elas são assim, construídas, né, historicamente, justamente a partir de uma busca de que condições garantem que certos teoremas sejam válidos. Ou seja, acho que um exemplo bem ilustrativo disso é o próprio conceito de continuidade, né? O conceito de continuidade foi mudando ao longo dos séculos, ao longo do tempo, a partir de uma busca sobre que propriedades nós precisamos que uma função contínua tenha para que as aplicações, muitas vezes na própria matemática e em outras áreas, sejam possíveis. Então, historicamente, a ordem é ao contrário, né?
Então, o que eu quero continuar falando é muito como nós trazemos essa reflexão para dentro da nossa prática docente, né? Bom, com isso eu não quero dizer que não estou propondo que, obviamente, que as definições não sejam, as definições formais não sejam apresentadas, mas em outra ordem. É um pouco isso que eu quero dizer. E eu acho que nós aprendemos muito também que esse roteiro, bom, como eu já disse, ele corresponde à ordem da estrutura, mas não às ordens de invenção. Então, eu acho que nós aprendemos muito na nossa formação docente que esse roteiro seria a forma certa de ensinar matemática, né? Então, que se nós saímos desse roteiro, é como se nós estivéssemos superficializando o conteúdo dentro das nossas aulas de matemática. E o que eu quero defender aqui, que flexibilizar esse roteiro não corresponde a um enfraquecimento do conteúdo. Então, ao contrário, aquilo que eu vou chamar em seguida de uma perspectiva problematizada para a matemática, que corresponde à quebra desse roteiro, eu vou defender que isso, na verdade, leva a um aprofundamento da própria matemática, né? Então, continuando. Então, agora, falando um pouco mais detalhadamente sobre essas duas ideias que nós colocamos em contraposição, né? Como eu disse, uma ideia de matemática não problematizada, que essencialmente tem a ver com pensar a matemática a partir da ordem da estrutura e o ensino de matemática também. Então, uma contraposição entre isso e uma concepção de matemática problematizada, que tem a ver com pensar a matemática a partir das ordens da invenção, né? Então, o que a gente quer dizer com matemática não problematizada é uma concepção da matemática que tem as respostas, né, as soluções dos problemas, bom, isso eu já falei, como categoria central, né? Então, vou adiantando aqui, então, do ponto de vista epistemológico, ou seja, do ponto de vista da concepção sobre o que é a matemática como campo de conhecimentos, essa ideia de matemática não problematizada seria uma ideia que a gente pode entender também que ela vem de uma tradição platônica, né? Assim, então, a gente pode pensar como se os teoremas, né, como se as verdades matemáticas que são expressas por meio de teoremas tivessem uma existência eterna, né? Então, a matemática ela seria entendida como um conjunto de verdades fixas que sempre foram e sempre serão da forma que elas são hoje, né? Então, dessa perspectiva, não se produz conhecimento. O conhecimento existe independente das pessoas. Então, o que vai evoluindo ao longo do tempo não é o próprio conhecimento, não são as verdades matemáticas, mas é o nosso acesso a essas verdades. Então, é como se essas verdades matemáticas existissem a priori, num lugar abstrato, e as pessoas, né, fossem ascendendo gradativamente a essas verdades conforme as faltas de conhecimento fossem sendo supridas, né? Então, a matemática é um campo linear e universal e que vai se desenvolvendo de um estado mais atrasado para um estado mais avançado. E aí já quero falar um pouco mais sobre isso, também já falei um pouco da inspiração isolada de gênios com talento inato. Então, é isso que eu falei também já no começo, que nós chamamos de mito da genialidade matemática, né? Que é uma narrativa histórica também idealizada e falsa sobre a história da matemática. Então, já eu quero voltar a falar sobre isso, mas nessa perspectiva de matemática não problematizada, o que existe a priori são os teoremas, são as verdades matemáticas, né? Assim. E os problemas
eles representam essas deficiências provisórias, ou seja, eles representam aquilo que nos separa da verdade, né? Então, eles são faltas, são deficiências, são faltas de conhecimento, né? E essas deficiências, que nós estamos chamando de problemas, elas vão sendo eliminadas na medida em que a verdade matemática vai sendo atingida. Então, nessa visão de matemática problematizada, de matemática não problematizada, um problema é uma falta de conhecimento. E então, os problemas eles vão sendo eliminados, eles vão perdendo sentido conforme a verdade ou conforme o conhecimento vai sendo atingido, né? Então, basicamente, o que eu quero dizer com isso é que um problema perde importância ou perde valor quando ele é respondido. Então, o que importa é a resposta. O problema só tem valor pelo seu potencial, pela sua possibilidade de levar a uma resposta que existe a priori. Então, algo que já existe, mas nós não conhecemos e nós atingimos. E eu acho que, na verdade, esse conceito de problema ele é central para estabelecer essa contraposição que nós chamamos de matemática não problematizada e problematizada, né? Assim, não à toa nós escolhemos esse termo, né, de matemática problematizada, porque, como eu vou falar em seguida, a forma como nós entendemos o que é um problema é determinante para nós estabelecermos essa contraposição. E aqui eu quero dizer, assim, acho que é importante explicar também que o que eu quero dizer com problema, e já nos meus exemplos acho que isso vai ficar mais evidente, mas o que eu quero dizer com problema é uma coisa muito abrangente, que pode incluir desde aplicações à física, problemas mesmo de pesquisa em outras áreas ou dentro da própria matemática, até uma dúvida ou um questionamento que um aluno faz em sala de aula. Então, a gente pode pensar que, dessa perspectiva, o que nós queremos dizer é que um problema é uma pergunta, né? Então, falar sobre essa contraposição entre matemática não problematizada e matemática problematizada tem muito a ver em entender a relação entre a importância das perguntas e a importância das respostas, o lugar das perguntas e das respostas. Então, já eu vou começar a dar exemplos. Então, nessa perspectiva de matemática não problematizada, trazendo agora um pouco essas reflexões mais diretamente para o ensino, o objetivo do ensino é simplesmente relatar verdades que já existem a priori. Então, por isso, aquele roteiro que eu falei agora há pouco, ele é culturalmente legitimado nas nossas culturas profissionais docentes, assim. E o erro, isso também é muito importante que eu quero falar em seguida, e o não entendimento, são vistos como coisas indesejáveis, né? E mais especificamente, são vistos como manifestações de incapacidades ou de deficiências cognitivas dos aprendizes, né? Dos alunos, dos sujeitos. Então, o que eu quero dizer com isso? Comumente em sala de aula, e eu acho que essa postura docente tem muito a ver com a forma como nós somos formados como professoras e professores, mas comumente em sala de aula, nós vemos a manifestação do erro, um aluno que erra, nós vemos aquilo como um sinal de que aquele aluno é mais fraco, né? Um sinal de incapacidade. O aluno que fala ou que faz alguma coisa errada, quase sempre nós interpretamos como um sinal de que aquele aluno é menos talentoso do que outros, né? E mais do que isso, muitas vezes nós entendemos esse suposto talento matemático, que eu estou usando entre aspas, como uma coisa inata, ou seja, eu acho que é uma visão também muito disseminada socialmente,
que ou uma pessoa nasce com talento em matemática, ou essa pessoa jamais será boa em matemática, né? Assim. E a gente quer muito desconstruir essa ideia. E essa ideia, né? Então, se essa ideia fosse verdade, o papel do professor seria simplesmente reconhecer os alunos talentosos e separá-los dos fracos, né? Assim, como se o nosso papel, acho que isso infelizmente também é muito comum, dentro de uma sala de aula, fosse identificar os alunos bons e hierarquizá-los em relação àqueles que são mais fracos. E essa postura, ela é muito grave, né, porque ela corresponde àquilo que nós, às vezes, chamamos de uma profecia autorrealizada, né? Aqueles alunos que nós elegemos como talentosos, muitas vezes eles se tornam talentosos mesmo, porque nós, como professores, deixamos de enxergar várias outras coisas que os outros alunos estão nos falando. E essa ideia de talento como algo inato, ela é construída muito, nós achamos, por meio de uma narrativa histórica da matemática, que, como eu disse agora há pouco, ela é romanceada, ela é idealizada e ela é centralizada no talento das pessoas. Então, essa narrativa histórica é como se Pitágoras era um cara muito inteligente e um dia ele acordou e vislumbrou o que se chama hoje de Teorema de Pitágoras, né? Assim. E a gente sabe que, historicamente, é muito mais complicado do que isso. Aquilo que nós chamamos, esse enunciado que nós chamamos hoje de Teorema de Pitágoras, ele já tinha várias interpretações em várias culturas diferentes dentro da própria matemática grega. Então, não foi o Pitágoras individualmente, por conta da sua suposta inteligência acima das outras pessoas, que vislumbrou esse teorema. Mas nós achamos que essa narrativa histórica da matemática, que é falsa, produz essa visão que nós chamamos de mito da genialidade, que a matemática só seria acessível a quem já nasce com esse talento, né? Assim. Então, nessa visão, o erro e o não entendimento são inevitáveis. E aí eu quero trazer um outro exemplo da história da matemática, que eu acho que exemplifica de uma maneira que eu acho que é muito evidente o papel do erro na própria história da matemática, né? Assim, então, que desconstrói aquela visão sobre a qual eu falei agora há pouco, de que na história da matemática as definições dos conceitos já nascem prontas pela inspiração, ou os teoremas, pela inspiração isolada de alguém que vislumbra aqueles conceitos, né? Essa visão idealizada e linearizada da história da matemática. Então, esse exemplo é a história de como se constituíram as geometrias não euclidianas. Então, o que aconteceu no desenvolvimento histórico das geometrias não euclidianas, né? Como a gente sabe, aquilo que hoje nós chamamos de geometrias não euclidianas tem a sua origem histórica nas tentativas de demonstrar o chamado postulado das paralelas de Euclides como um teorema, né? Então, desde do enunciado dado para esse postulado nos elementos de Euclides, lá por volta do século III, antes da Era Comum, vários matemáticos têm se perguntado se esse postulado das paralelas, né, assim, que é equivalente a dizer, dado uma reta e um ponto fora dela, existe uma única paralela a essa reta passando por esse ponto, se esse enunciado poderia ser demonstrado como um teorema a partir dos outros postulados de Euclides, né, assim. Ou se ele precisaria mesmo ser um axioma, ser um postulado. E ao longo de vários séculos, houve várias tentativas de demonstrar o postulado de Euclides, o postulado das paralelas, como um teorema, né? E hoje nós sabemos que isso não é possível e que
todas essas tentativas que por vezes se acreditaram estar corretas, elas tinham, na verdade, erros. E, basicamente, esses erros, né, muito comumente, eles passavam pelo seguinte: por assumir como hipótese algo que era, alguma propriedade que era equivalente à tese. Ou seja, usar na demonstração do teorema alguma propriedade que, na verdade, era equivalente ao próprio postulado das paralelas. Como, por exemplo, o próprio teorema de Pitágoras é um exemplo disso, a chamada lei angular de Tales, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 2 ângulos retos. Então, essas propriedades, hoje nós entendemos que elas são equivalentes ao postulado das paralelas, ou seja, elas só valem em geometrias euclidianas. Mas foram justamente esses erros nas tentativas de prova do postulado das paralelas que foram fundamentais ao longo da história para que nós pudéssemos entender que propriedades são válidas ou não nas chamadas geometrias não euclidianas. Ou seja, foi a partir dos erros nas tentativas de demonstração do postulado das paralelas que as geometrias não euclidianas se constituíram como área, né? Ou seja, que as suas propriedades foram entendidas. Então, a pergunta que eu quero fazer em seguida eu acho que, como esse exemplo ilustra, mas eu acho que em vários outros episódios assim, da história da matemática, o erro é fundamental para o desenvolvimento dos conceitos. Então, por que nós vemos o erro como algo indesejado dentro das nossas aulas de matemática? Então, esse lugar do erro ou da relação entre pergunta e resposta, que eu acho que nós precisamos mudar, e é isso que eu quero dizer com contar outras histórias. Então, já encaminhando, quase chegando nos exemplos, que vão ser a parte final da minha fala, em contraposição à ideia que eu acabei de descrever, de matemática não problematizada, nós propomos a ideia de matemática problematizada, que, como eu também já falei, ela está relacionada com o que nós chamamos de ordens de invenção, como uma concepção que tem os problemas e não as respostas como categoria central. Então, essencialmente, nessa visão de matemática problematizada, a gente veria matemática, eu posso descrever assim, nós veríamos a matemática como, em vez de pensar na matemática como um conjunto de respostas, a ideia é pensar na matemática como um conjunto de perguntas. Ou seja, é isso que eu quero dizer quando eu digo que o único a priori da matemática são os problemas, né? Então, aprofundando um pouco mais, com isso eu estou dizendo que os problemas têm um estatuto epistemológico independente das soluções. Ou seja, com isso eu quero dizer que os problemas eles têm um valor em si, que não depende deles levarem a uma resposta, quer dizer, não depende de que solução ou de que resposta eles levam, ou mesmo ao fato deles levarem a uma resposta, né? Então, as perguntas têm um valor próprio, e não pelo fato... Então, as perguntas ou os problemas, eles não perdem esse valor quando uma resposta é obtida. Então, é isso que eu quero dizer quando eu digo que os problemas têm um estatuto epistemológico independente da resposta. Ou seja, que o valor dos problemas, das perguntas, não está nas respostas, mas sim nas próprias perguntas. As perguntas têm um valor em si. E aí também aqui é importante fazer um alerta, que com isso eu não quero dizer que as respostas também não tenham valor. Elas têm sim, mas o que eu quero dizer é que o valor das perguntas não está nas respostas.
E nesse sentido, a gente não entende os problemas, como acontece na perspectiva de matemática não problematizada, nós não entendemos os problemas ou as perguntas como uma falta de conhecimento, mas nós entendemos as perguntas e os problemas como o próprio conhecimento. E aí, já chegando àquilo que eu acho que é o ponto principal que eu quero compartilhar com vocês, e essa é a mudança de perspectiva, esse é o contar outras histórias que eu quero propor para a aula de matemática, que também, uma coisa que eu já falei, como nós ouvimos o que nossos alunos falam, tem a ver com ouvir as perguntas, não, ou a dúvida, ou não como uma falta de conhecimento, mas como a expressão de um conhecimento. O que eu quero dizer, e eu vou ilustrar com exemplos daqui a pouco, é que quando um aluno expressa uma dúvida, ou quando um aluno faz uma pergunta, não necessariamente ele está expressando uma ignorância, mas aquela pergunta é a expressão de um saber que esse aluno traz. Então, quando nós trazemos a ideia de matemática problematizada para o ensino, isso tem a ver com ouvir, até dando um pouco de spoiler, porque eu quero falar daqui a pouco, ouvir a dúvida como um saber e não como uma ignorância. Bom, aí continuando, bom, isso aí eu acho que essencialmente eu já falei, então, bom, isso tem a ver também já falei, os problemas, as perguntas não perdem o valor, não são eliminadas quando a gente chega a uma solução, como a gente chega a uma resposta, mas elas têm um valor em si. E a aprendizagem, nesse sentido, é vista como um processo sempre inacabado, né? Eu acho que nós, às vezes, trabalhamos dentro das nossas aulas de matemática como aprender fosse alguma coisa que pudesse chegar a um estado final, né? Então, essa ideia de que as perguntas têm um valor em si também leva um pouco a essa visão quase como se fosse um corolário, que a aprendizagem é sempre uma coisa que está calcada na incompletude e no inacabamento. E aí isso que eu quero também exemplificar com os exemplos que eu vou falar daqui a pouco, que é o lugar do erro e do não entendimento, né? Assim. Antes disso, eu quero também dar um exemplo, que nem está nesse PowerPoint aí, sobre o que eu quero dizer com o valor das perguntas está nas próprias perguntas. Né? Que eu acho que é um exemplo que eu acho que concretiza mais um pouco o que eu quero dizer, que eu acho que é uma pergunta que ilustra bem isso, que é a seguinte: quando em sala de aula nós perguntamos assim, por exemplo, existem mais números racionais ou mais números irracionais? Né? Ou uma pergunta que poderia anteceder a essa: todos os infinitos são equivalentes ou existem infinitos maiores do que outros? Bem, na matemática contemporânea, existe uma resposta para essa pergunta bem fundamentada e bem construída do ponto de vista teórico, né, do ponto de vista dos fundamentos, que é a teoria de números transfinitos de Cantor. Então, a resposta para essa pergunta, segundo essa teoria, é que sim, existem infinitos maiores do que outros. Né? Ou seja, nem todas as cardinalidades infinitas são equivalentes. Né? Porém, no ambiente de sala de aula, o valor dessa pergunta está na reflexão que essa pergunta vai produzir, independente do fato de essa resposta formal ser atingida ou não. Ou seja, ao fazer essa pergunta em sala de aula, no ensino médio ou no início de graduação, em geral, essa pergunta provoca muita reflexão. E o valor da pergunta está nessa reflexão, e não na formulação teórica que responde à pergunta. Então, é nesse sentido que eu quero dizer que a pergunta tem um valor epistemológico, tem um valor que não está na sua solução, mas sim na própria pergunta.
Bom, então, isso é um pouco um resumo, antes da gente entrar nos problemas do que eu falei agora há pouco. Eu acho que existe um modelo disseminado de ensino de matemática que é orientado pela ordem da estrutura, né, assim, e que procura apresentar uma matemática pronta. E, para isso, muitas vezes se busca contornar os erros, evitar os problemas ou desqualificar as dúvidas e os não entendimentos. Ou seja, desqualificar as dúvidas o que eu quero dizer com isso é interpretar a dúvida do aluno como uma ignorância. E o que eu quero propor aqui é que nós façamos o exercício de ouvir a dúvida do aluno como a expressão de algo que ele sabe, que ele traz, né? E também, como eu já falei, se o erro tem um papel tão importante no desenvolvimento histórico da própria matemática como área científica, por que ele seria indesejado no ensino de matemática? Em uma perspectiva de matemática problematizada, as dúvidas e os não entendimentos são expressões de saberes. E os erros, e aí, assim também, o que eu quero dizer com erros aqui é por parte de nós mesmos, docentes, tá? Tem um erro ali que está docentes repetidos, mas o que eu quero dizer de docentes discentes ou de recursos didáticos. São possibilidades de reinvenção, né? Isso também, como eu estou dizendo aí, não se aplica só a como nós ouvimos nossos alunos, mas a como nós nos colocamos como professores também. Porque muitas vezes nós adotamos uma postura docente que procura evitar o erro a todo custo, como se nós não pudéssemos errar, né? E eu acho que essa postura é ruim para a aprendizagem. Mas, passando agora para a parte final da minha fala, eu quero trazer alguns exemplos. Isso aí é só uma ilustração. Esses exemplos estão nesse livro aí, que é um livro meu, da Cidara Ripoll, da Letícia Rangel, editado pela SBM, e que a gente traz alguns exemplos disso. Então, nesse livro, a gente procura discutir também bastante, isso é extraído de lá, como é que nós encaramos as respostas certas ou erradas dos alunos, né? Então, estou colocando algumas contas que exemplificam diferentes estratégias e algumas conduzem ao resultado certo, outras não. Então, como nós ouvimos o que o aluno fala, ou seja, como nós olhamos para essa produção do aluno, né? A partir do que ele está dizendo com essa produção. E aí, alguns exemplos mais específicos assim, como eu disse, primeiro na ideia de número. Então, eu estou colocando essa pergunta aí. O que é 2/3? E por que consideramos esse objeto um número? Né? Por que eu estou colocando essa pergunta? Porque quem já deu aula, sobretudo no ensino fundamental 2 de matemática, já deve ter se deparado com um tipo de dúvida que o aluno, que é relativamente comum entre os alunos, que é perguntar por que uma fração, eu estou botando, obviamente, 2/3, mas poderia ser qualquer fração, por que uma fração é um número e não dois números, né? Então, muitos alunos, quando eles pela primeira vez se deparam com uma fração, eles tendem a pensar que ou seja, eles não veem o 2/3 como 2/3, mas como o 2 e o 3, né? Ou 3/4 como o 3 e o 4. Né? Isso é um tipo de dúvida bastante comum no ensino fundamental. Né? Assim, então, por que 3/4 é um número e não dois números? Né? Então, estou colocando essas perguntas aí. Por que nós consideramos... Então, para responder essa pergunta, nós temos que pensar isso para nós mesmos. Ou seja, por que isso é um número só e não dois números? Por que nós consideramos os números racionais como números? Ou seja, o que nós entendemos como números? E por que os números racionais são números pensados como uma extensão dos números naturais, por exemplo? Né? Assim, essa pergunta, do ponto de vista
histórico até, é muito mais complicada do que parece. Por quê? Eu acho que hoje, na matemática contemporânea, nós naturalizamos muito a ideia de número. Mas na história da matemática, ou mesmo em outras culturas, a ideia de número não é aquilo que nós entendemos hoje, né? Então, por exemplo, com isso, eu quero, ou seja, é isso que eu estou perguntando, como os ouvimos e interpretamos perguntas como essa. E com isso eu quero dizer que... Oi. Alô? Aí, se você puder retomar a sua fala, Lindo. a partir dos números racionais, o que você estava falando dos números racionais, aí deu uma travada. Deu uma travada? Tá. Beleza. Então, vou repetindo aqui. Qualquer coisa me interrompe aí, tá? Ou então pode mandar uma mensagem que eu estou de olho aqui também. Eu estou dizendo o seguinte, não sei que parte exatamente travou, mas eu vou dar uma repetida. Eu estava falando assim, então acho que deu para ouvir quando eu falei que essa é uma dúvida comum que os alunos trazem. E eu acho que nós, muitas vezes, interpretamos essa dúvida como um sinal de que o aluno que traz essa dúvida, de falar assim, não entendo por que 3/4 é um número só, e não o 3 e o 4, né? Então, essa é uma dúvida comum, e muitas vezes nós interpretamos essa dúvida como um sinal de que aquele aluno é mais fraco. Pô, esse aluno não entende, como é que ele não entende que 3/4 é uma fração? Então, eu vou repetir, tá? Mas já adiantando uma coisa que eu ia falar em seguida, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, o aluno que tem essa dúvida, que resiste ou que questiona em entender que 2/3 é um número só e não 2 números, ele tem toda a razão de ter esse questionamento. E por que eu digo com segurança que esse aluno tem toda a razão de ter esse questionamento? Porque esse aluno está respaldado na história da matemática, né? Então, é isso que eu estava dizendo sobre os números racionais. Aquilo que nós entendemos hoje como números, nem sempre foi entendido da mesma forma. Então, em outros momentos históricos e outras culturas, aquilo que nós entendemos como número não era assim, a ideia de número era outra. E na própria matemática grega, que é tão idealizada na matemática contemporânea, a ideia de número para a matemática grega era só algo que nós podemos associar hoje com o que nós chamamos de números naturais. Porque na matemática grega, né, existia aquilo que a gente às vezes chama de o mundo dos números e o mundo das magnitudes, né, as grandezas. Então, as grandezas eram estudadas separadas dos números, né, assim. Então, com isso, sem me alongar muito, mas o ponto principal que eu quero dizer é o seguinte, na matemática grega, uma comparação entre 2 números não era um número. Então, na matemática grega, o 2/3 não era um número, não existia fração. O 2/3 era, de fato, o 2 e o 3. Então, é nesse sentido que eu digo que o aluno que traz esse questionamento está respaldado na história da matemática, certo? Mas qual é o ponto que eu estou querendo trazer aqui? Eu não estou querendo, obviamente, propor... assim, nós queremos compartilhar com esse aluno a ideia de que 2/3 é sim uma fração, certo? Mas nós não podemos, para esse fim, desqualificar esse questionamento do aluno. Ou seja, esse questionamento do aluno, ou essa hesitação em considerar 2/3 como uma fração, tem que ser respeitada e não desqualificada como um sinal de que aquele aluno é mais fraco. Para isso, eu estou trazendo esse argumento de que esse aluno está respaldado na história da matemática. Então, voltando ao que eu estava dizendo, para responder isso, muitas vezes nós olhamos para essa dúvida do aluno pensando na ideia de número racional como algo absoluto. Então, esse aluno que não entende essa ideia,
né, é porque ele não está alcançando um conceito de número racional que é visto como algo absoluto ou algo universal. E o que eu estou dizendo aqui é que não é. Então, isso tem a ver com ouvir a dúvida do aluno com referência na estrutura, ou seja, na matemática pronta. Então, dessa perspectiva, essa dúvida é encarada como uma falta de conhecimento, porque é o que falta para o aluno atingir aquilo, ou ouvir essa dúvida do aluno com referência na ordem da invenção, né, de como a matemática é inventada, né, assim. E eu acho que isso faz uma diferença crucial no ensino e para a aprendizagem de matemática. Ou seja, para responder isso, nós temos que perguntar para nós mesmos: por que nós consideramos os números racionais como números? E essa é a única possibilidade? Não é. Né? Então, quando nós dizemos que os números racionais são números, na matemática contemporânea, o que nós queremos dizer é que nós construímos os números racionais como uma extensão da estrutura algébrica dos números naturais, depois dos inteiros, e chegando nos racionais. Né? Então, a comparação entre dois números naturais, que é expressa por um número racional, é colocada como uma extensão algébrica dos próprios números naturais. Na matemática grega não era assim. A comparação entre dois números não era um número. Então é isso que eu quis dizer aqui. Travou? Tá de boa? Então, continuando. Já chegando ao fim. Oi, Lin, pode falar. Tá legal o som? Oi. Está ok, tá? Pode continuar. Beleza. Bom, então agora, então a questão crucial que eu estou colocando aqui é como ouvimos e interpretamos perguntas como essa e o que essas perguntas nos dizem sobre os alunos que as formulam. Então, agora eu vou mais rápido, né? Já estou chegando ao final, trazendo alguns outros exemplos. Por exemplo, da mesma forma, analogamente, nós podemos perguntar o que é menos 3? E por que esse objeto é um número? Por que consideramos os números negativos como um número? Essa pergunta aí talvez seja menos trivial que a outra. Porque, na verdade, a aceitação dos números negativos como números exigiu, na história da matemática, uma reformulação epistemológica do próprio conceito de número. Né? Então, isso se deu historicamente junto com a aceitação dos números complexos como números, e isso, como está escrito aí, passou por uma reformulação que o número não era só uma quantidade, né? Porque se o número é apenas uma quantidade, o zero é a ausência de quantidade. Então, como pode haver algo menor que a ausência? Então, para que os números negativos fossem aceitos como números, foi preciso passar a entender um número como uma quantidade com uma orientação, no caso dos negativos para a direita ou para a esquerda, e no caso dos complexos, uma orientação no plano. E o zero não é mais apenas uma ausência, e sim uma referência, né? O zero como origem. Então, por que eu estou dizendo isso tudo? De novo, é para legitimar esse questionamento, né? Para a gente fazer o exercício de ouvir a dúvida que o aluno coloca de outra perspectiva, né? Não como a expressão de uma ignorância. O aluno que questiona isso tem toda a razão de fazer esse questionamento. Bom, e aí, de novo, o que é raiz de 7, o que é raiz quinta de 7, como nós sabemos que existe... desculpa. Ali, de novo, tem um erro, não é números negativos, é números irracionais. Como é que nós sabemos que existe um número raiz quinta de 7? Né? Repara que essa pergunta, do ponto de vista da invenção, né, da produção de conhecimento, é diferente de perguntar, por exemplo, como é que você sabe que raiz cúbica de 8 existe? Eu sei que a raiz cúbica de 8 existe porque eu faço a conta. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Agora, como é que eu sei que a raiz cúbica ou raiz quinta de 7 existe? Como eu sei que existe um número que não é um número nem inteiro, nem fração, nem racional,
que multiplicado por ele 5 vezes dá exatamente 7. A resposta para isso também vem da estrutura, da completude, da construção dos números reais, não é nada trivial, né? Então, por que a gente acredita que o aluno tem que aceitar de bom grado que esse número existe e que mais o aluno que não aceita isso, que não questiona isso, ou que questiona isso, é considerado um aluno mais fraco do que os outros. Bom, pelo tempo, aqui tem a ver com isso, né, com a ideia de número racional e número irracional, a partir da representação decimal ou relacionando com a ideia de incomensurabilidade também na matemática grega, mas para adiantar, a questão central que eu quero trazer é como ouvimos essas perguntas. Ouvimos com referência na ordem da estrutura ou nas ordens da invenção? Então, acho que isso é o centro, talvez, da minha fala. E aí eu quero, para finalizar, trazer alguns exemplos, já estou chegando ao final, que eu quis começar com esses exemplos de números, que eu acho que eles são mais, assim, eles ilustram mais, evidentemente, aquilo que eu quero dizer, mas trazer alguns exemplos de tecnologia, né? Então, eu vou colocar aqui o gráfico dessa função x sobre módulo de x traçado num software, porque eu quero falar também da maneira, quer dizer, dessa ideia de erro, né, como eu falei agora há pouco, num slide anterior, por parte do aluno, da nossa parte como docente e também dos recursos que nós usamos, né? Então, a ideia é mudar o lugar do erro no ensino de matemática, né? E ele é sempre algo que a gente procura contornar, que a gente procura evitar. E o que eu estou propondo é ver o erro como uma possibilidade. Então, no caso aí dos recursos didáticos que nós usamos. Então, o gráfico dessa função formalmente é esse? Não, né? Isso nem pode ser um gráfico de função. Porque a gente tem um segmento vertical ali que não pode fazer parte desse gráfico de função. Mas isso não significa que essa representação computacional precise ser evitada. Porque da onde vem esse erro? Isso é um exemplo relativamente simples, né? Mas por que ele está representando dessa forma? Porque ele está simplesmente substituindo valores e ligando os pontos. Então, ele liga um ponto que está ali próximo do ponto menos 1, 0, a um que está próximo do ponto 1, 0. E aí ele produz esse segmento vertical que ele apresenta como se fosse parte do gráfico. Mas aqui é pensar o que nós podemos explorar em sala de aula a partir desse exemplo, e não olhar simplesmente como uma forma indesejável de representação, né? E aí esse tema me fez voltar também a uma coisa que eu trabalhei muito tempo atrás, 20 anos atrás, na minha tese de doutorado, né, que foi com uso de recursos computacionais no ensino de cálculo. E lá eu trabalhei por meio de uma ideia que a gente chama de magnificação local para apresentar o conceito de derivada, né, assim. Que é uma ideia de que para apresentar a derivada nós podemos pegar um gráfico e dar zoom em torno de um ponto, né? Então, e observar que esse gráfico ele vai se tornando cada vez mais localmente, né? Aí essa ilustração que eu estou desenhando, eu estou querendo representar a aproximação, o zoom em torno de um ponto. Então, que esse gráfico ele vai se tornando, na vizinhança desse ponto, parecido com uma reta, né? Então, essa reta seria a reta que nós chamamos de reta tangente, a reta com a qual o gráfico se parece. Mas essa ideia de zoom, ela pode ser usada para explorar uma ideia de derivada como, vamos dizer assim, como taxa de variação instantânea, né? Como, vamos dizer assim, entre aspas, inclinação local do gráfico, né? Assim. Então, uma ideia de derivada, não apenas como reta tangente, mas
como um número que expressa o quão o gráfico está inclinado, mais ou menos inclinado, em determinado ponto, que, por sua vez, tem a ver com o quão uma função está crescendo, qual é a taxa de crescimento daquela função no ponto. Então, essa é uma ideia que eu considero bastante potente para ensinar derivada. Eu já usei na minha tese de doutorado e uso até hoje na aula de cálculo 1, né? Assim. E o que tem a ver? Então, qual é a ideia aqui? É observar que o gráfico, quando ele vai sendo ampliado, ele fica cada vez mais parecido com uma reta. Só que, em certos softwares computacionais, na verdade, acho que hoje em dia isso acontece menos, mas 20 anos atrás isso era comum. Se nós começamos a ampliar esse gráfico, né, assim, dar o zoom nesse gráfico, num certo momento, a gente começa a observar uma reta, mas se nós continuamos a ampliar esse gráfico, o que nós vamos observar é isso. Então, da onde vem esse erro? Né, assim, ele é parecido com a origem desse erro na estrutura dos algoritmos, é basicamente a mesma daquele lá da função x sobre o módulo de x. Ele está simplesmente ligando os pontos, e nós demos zoom até um ponto que ultrapassou a precisão, ou seja, o ΔX, que o software está usando para desenhar esse ponto, para desenhar esse gráfico. Então, o que está acontecendo? Então, o que eu quero defender aqui é que isso não é um erro a ser evitado, mas é um erro que é a ser visto como uma possibilidade. Porque eu acho que ele nos ajuda a pensar que o computador, né, as tecnologias, eles sempre têm uma precisão finita. Então, em algum momento nós vamos chegar nessa precisão. Enquanto a ideia matemática de limite, né, quando nós falamos para todo epsilon, nós queremos olhar nesse gráfico com uma precisão infinita. Então, esse erro ele pode ser usado para evidenciar a ideia de que a definição formal de limite, no caso, né, de pensamento infinitesimal, digamos assim, ele nos propõe a capacidade de ir além de qualquer precisão finita, né? Então, quer dizer, o computador não conhece o infinito, né? Essa é a ideia. Então, para terminar, eu acho que eu já passei bastante do meu tempo, para a gente ter algum tempo de perguntas. Eu quero terminar dizendo isso aí, né? Acho que a moral da história é: quando seguimos o ensino matemático orientado pela obsessão ou talvez pela pressa de apresentar respostas, nós abrimos mão de vivenciar a potência das perguntas. Então era isso. Mais uma vez, obrigado. E mais uma vez, quero lamentar por não poder estar presencialmente com vocês, mas espero ter contribuído. Obrigada pela pergunta. Da minha palestra, toda a identificação da trabalho, respeitando algumas ferramentas que Para mim, o som está um pouco ruim, eu não estou conseguindo ouvir direito. Escuta bem? Queria que eu visse a plataforma. Tá um pouco cortado. Mas Oi. Assim, e com isso escuta melhor? sim, escutando. Ok. Gostaria de agradecer a palestra do inspirador para nós. Eu vou abrir
a sessão para perguntas, comentários, sugestões, participa com a mão, e a gente tem monitores com microfone. E aí a gente, Tá bom. aqui, professor. Professor Vitor, obrigado pela palestra. Eu acho que realmente a gente também lamenta que o professor não pôde estar presente aqui, mas assim, eu fico muito feliz de ter podido assistir essa palestra. Me inspirou particularmente em muitas reflexões. E eu queria fazer algumas perguntas e alguns comentários. Sim. A minha formação é de matemática pura, mas eu sou professor também, de matemática. Então, essa sua... Na primeira parte, quando você comenta sobre o processo, né, como a matemática é criada, né, que não é o mesmo, na mesma forma como a matemática é apresentada, né? No momento que a matemática é criada, existem processos, né, que ocorrem, às vezes, coletivos, né, que duram séculos e milênios. Então, essa coisa linear, como a gente vê no livro, com hipótese, proposição, demonstração e tal. E me lembrou uma entrevista do Michael Atiyah, que foi um matemático do século XX, né, célebre, e eu gosto muito porque tem uma hora que ele fala que tudo que ele demonstrou, ele já sabia que era verdade, né? Então, a demonstração, ele já sabia que era verdade. E o processo de criação da matemática é isso, né? Quer dizer, quando a gente vai atrás de demonstrar um teorema, geralmente a gente tem uma sensação de que aquilo é verdade. Esse conhecimento, ele vem antes da lógica formal, antes dessa apresentação, né? Eu achei muito interessante, assim. E, nesse sentido, vem a minha primeira pergunta, né? A matemática problematizada, ela segue os passos da pesquisa, ou do conhecimento matemático, porque parece muito esse passo da dúvida, de perseguir o erro, né? Enfim, né? E os erros que abrem novos caminhos, né? Eu acho que muitas vezes, quando a gente vai fazer pesquisa em matemática, a gente vai fazer nossa tese e tal, a gente começa a perguntar com o outro, né? Quer dizer, são erros e perguntas que vão surgindo, né? Então, essa é a pergunta. Se a matemática problematizada, ela segue os passos da pesquisa, e aí tem uma segunda, eu já vou colocar a segunda pergunta, para ser mais breve, é que na sala de aula, no aspecto prático da implementação, né? Como seria assim, explorar a dúvida do aluno, tentar entender o mecanismo mental que o aluno empregou para chegar àquela dúvida, ou mesmo que seja uma solução errada, né? E o tempo e os conteúdos que o professor tem que dar, como conciliar isso. Então, são as duas perguntas que eu queria fazer, professor. Mais uma vez, obrigado. Valeu, muito obrigado. Ótimas perguntas. Só você é professor da universidade ou da educação básica? Eu sou professor aqui do Interfato, da universidade. Tá. Então, primeiro, essa entrevista do Atiyah eu não conhecia não, tá? Mas eu acho que é bem por aí. Uma coisa que eu sempre falo, assim, eu tento falar assim, para os alunos e tal, é a seguinte: as definições não inventam as ideias, né? Assim, que eu acho que a gente é formado dentro da matemática implicitamente com essa visão, que é muito do que eu falei, né? Assim, que a definição formal criou a ideia, né? E a gente pode pensar, por exemplo, nos axiomas de Peano, né? Que formalizam a ideia de número natural. É claro que a ideia de número natural já existia muito antes da sua formalização. Então, uma formalização é uma tentativa de capturar uma ideia que já existe. Então, as ideias são anteriores à formalização. Mas a gente é ensinado, acho que um pouco muito dessa forma, né? Que a definição, tipo assim, o conceito vem da sua definição, mas não é isso, né? Assim, essa ordem da invenção é isso que eu quero dizer. E quando você fala pesquisa, é pesquisa em matemática mesmo, né? Que você está falando. Eu acho que sim. Na verdade, assim, o meu trabalho, né, assim, mais a minha própria pesquisa,
é mais com formação de professores, né? Assim, então, eu especificamente penso mais isso na formação de professores e na prática docente. Mas eu já tenho conversado com muitos colegas aqui no meu departamento de como isso se aplica também na própria pesquisa em matemática, né? Então, quando eu quero dizer que o erro não é uma falta de conhecimento, então, o erro como possibilidade de criação, por exemplo, trazendo de novo aquele exemplo da geometria não euclidiana, tá? Que aí, o que aconteceu? Não é que aquela pergunta foi respondida, né? Assim, aquela pergunta levou a outra coisa, né? Assim, quer dizer, ela não foi respondida dentro do universo, vamos dizer assim, da geometria que existia até então, que era a geometria não euclidiana. Ela produziu uma coisa nova, que é a geometria não euclidiana, e que depois, enfim, também abriu caminho para a geometria diferencial, para então é nesse sentido que eu quero dizer que o erro com possibilidade de levar para outro lugar, não o erro como um desvio do caminho que vai levar àquele mesmo lugar que já é esperado a priori. Eu acho que esse exemplo da geometria não euclidiana, ele evidencia bem isso que eu quero dizer, mas eu acho que isso acontece em muitos momentos da pesquisa em matemática, né? Não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu acho que a gente tem que pensar na nossa... não é o meu caso, que eu não faço pesquisa em matemática, né? Eu faço pesquisa em educação matemática, mas a gente tem que pensar também a formação dos pesquisadores, como nós estamos formando os pesquisadores, né? Assim, então, acho que se aplica assim. Pode falar. Não, tinha essa segunda pergunta, né, sobre como conciliar esse tempo de explorar o economia. Sim, essa pergunta é muito importante. Então, vamos dizer assim, na prática, em sala de aula, tá? Eu acho que eu foquei mais nessa questão da dúvida, tá? Mas eu acho que tem um outro aspecto que é importante para essa abordagem de matemática problematizada, que é aquele negócio da quebra do roteiro, né? Que eu falei também um pouco. Porque eu acho que nós começamos com a definição, muitas vezes. E muitas vezes, ao começar com a definição, nós deixamos de abordar a seguinte questão: a que pergunta essa definição responde? Né? Então, por exemplo, vamos dizer, na educação básica, a gente apresenta assim, número real. O número real é aquele que tem representação decimal infinita e não periódica. Mas, ok, mas por que a gente não pode parar nos racionais? Por que a gente tem que... Que problemas levam à necessidade de inventar um conceito, um novo tipo de número, digamos assim, que nós chamamos de número irracional. E muitas vezes, ao seguir aquele roteiro, essa reflexão não é abordada. Então, isso produz uma matemática que não faz sentido, tipo assim, para as pessoas. Então, eu acho que um aspecto importante do que nós propomos com uma abordagem problematizada é enfocar, como eu disse também, não é deixar de dar a definição, mas é dar em outra ordem. Então, é dar sentido à definição, né? Colocando a que pergunta essa definição responde. Acho que isso se aplica a tudo que a gente ensina, por exemplo, no ensino superior, né? Assim, por exemplo, anel. Por que a gente define anel daquela maneira, né? Assim, ou continuidade. Por que continuidade é assim para todo epsilon? Existe delta, né? Assim, então, por que aquele conceito é necessário? Eu acho que esse é um aspecto, né? Assim, e a dúvida, a questão da dúvida, eu acho que essa questão do tempo que você coloca é muito importante, tá? Porque a gente sabe que, eu acho que na educação superior menos, mas na educação básica, a gente sabe que os nossos colegas que lecionam na educação básica são muito, assim, limitados por essa questão do currículo, tanto nas redes públicas e mais ainda nas escolas particulares e tal. Mas eu acho que um exercício... Então, eu não quero, assim, subestimar isso, né? Eu sei que na prática é difícil a gente fugir disso. Mas eu acho que um exercício que nós podemos fazer é na qualidade da escuta mesmo, entendeu? E eu acho que isso a gente pode fazer esse exercício
equilibrando com essa questão do tempo. Ou seja, não desqualificando aquilo que o aluno fala, entendeu? Trazendo, uma coisa que eu tento fazer é trazendo essa dúvida para dentro da nossa prática, assim, entendeu? Quer dizer, aproveitando aquilo que o aluno faz como parte da nossa abordagem. É um pouco isso. Não sei se deu para responder. Fez sentido isso? Mudar uma qualidade da escuta mesmo. Seria isso. Sobre a voz, eu vivi mestrado semana passada, não no papel, mas no semestre matemática, né? Porque fui pagar cartas. E a minha pesquisa é essa, acho interessante a sua temática, a problematização que você trouxe, porque a minha pesquisa é a africano indígena na tentativa de descolonizar a humanidade. E aí, toda a oficina aqui, vamos ter 2 horas da tarde, justamente nessa linha. E eu só quis falar agora, justamente porque, como eu trabalho na rede básica de ensino, a sua pergunta me instigou a uma resposta. E eu trabalho com atividades motivadoras em sala de aula. Antes de começar a abordagem teórica, do que o livro traz, eu sempre começo com alguma coisa motivadora. Né? Por exemplo, eu quero começar números nacionais. Então, eu entrego um número para cada aluno meu, na sala de aula, e coloco na parede desse uma fica dupla classe, por exemplo. E com medidinhas na parede. E aí eu peço para que cada aluno vá lá e coloque o seu número, onde ele se encaixa. E ele vai encaixando aquele número. Então, quando todos chegarem de colocar, e aí eu vou pergunta. Então, quando todos terminam de colocar os números na parede, a gente já começa a trazer o conteúdo para a sala. Então, a gente não perde tempo, consegue trabalhar de forma prática, que eles se sintam protagonistas, eles se sintam nativos, construindo o próprio conhecimento. Então, uma coisa que seria maçante seria demorar para eles compreenderem que aquele número racional, que é um novo número, que não faz parte do conjunto dos números inteiros, eles conseguem construir comigo na sala de aula. E ali eu estou mediando. Eu trabalho muito com jogos na sala de aula também, habitantes indígenas. Eu pego o caule da macaxeira e levo para iniciar minhas aulas de contagem e origem dos números. Então, eu sempre começo assim. Então, tem como trabalhar com essa nova visão da matemática, porque a Chimamanda diz assim, é uma escritora nigeriana, é perigoso a gente olhar a história como um viés, né? A Grada Colombo, ela diz que os nossos conhecimentos, eles são colonizados. Então, a gente precisa desconfinar o nosso olhar colonizado para que a gente consiga mostrar que existem múltiplos saberes, né? Quando diz que tem o teorema de Pitágoras, eu trago para eles, mas antes de Pitágoras, lá no Egito, eles já faziam os cálculos com esse teorema. Então, é a tentativa de trazer os novos olhares, os novos saberes, sabe? Então, é assim, obrigada por trazer essa problematização. Fiquei muito feliz em ver sendo abordado um evento como esse. E eu espero que, assim, as pessoas consigam mesmo trabalhar essa matemática na tentativa de desconfinar, de descolonizar e de mostrar que a matemática existe muitas formas, existem muitos saberes, existem múltiplas matemáticas que a gente ainda não, que nós somos ensinados a não perceber, né? São invisibilizadas, essencialmente. Então, era mais, sabe, um pouquinho colocar, não era uma pergunta não, viu? Muito obrigada. Obrigado pela contribuição. Está um pouco abafado o som, mas deu para entender. Só que essa experiência que você relatou com frações é em que ano?
no 8º ano, que é quando a gente começa a trabalhar com números racionais. Ah, sim. Então, só fazer 2 comentários muito rápidos, assim, que acho que já está estourando o tempo, né? Que é o seguinte, primeiro, isso é uma contribuição importante para a pergunta anterior, né? Que é essa questão do tempo. Então, eu quero dizer o seguinte, eu não quero, assim, desmerecer essa questão da preocupação com o tempo, porque, de fato, na educação básica, isso é uma preocupação importante, né? Assim, tem pressão da curricular, da BNCC, tem vários, assim, limitadores dessa questão do tempo. Mas eu acho que a gente pode fazer pequenas, como eu falei, a qualidade da escuta, e eu acho que uma coisa importante que eu acho que aparece na fala da colega, de uma maneira muito evidente, é a seguinte: às vezes a gente quer pegar atalhos dentro da abordagem matemática que a gente acha que está ganhando tempo. E, na verdade, muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente está prejudicando a trajetória escolar futura do aluno, né? Assim, porque eu acho que tem certas ideias que elas não adianta, ela tem que ser vista com calma, né? Então, a colega relatou, né, a construção da ideia de fração, ou quando a gente apresenta operações com números negativos, a gente fala, simplesmente, às vezes, a gente dá um monte de regra, né? Assim, menos com menos é mais, assim, mas essa é um tipo de aprendizagem que vai ficar frágil e ela vai se desmontar logo nos anos seguintes, né? Ela não vai carregar isso. Então, essa questão do tempo, a gente tem que, para lidar com essas limitações que nos são impostas pelas estruturas educacionais, a gente tem que, vamos dizer assim, incorporar essa consciência, né, esses argumentos também, né, de que não adianta muitas vezes, até para negociar mesmo, né, assim. E um segundo comentário, também tentando ser rápido, que outro ponto importante que a colega trouxe é a questão da colonialidade, né? Isso é uma coisa com a qual eu não falei hoje, mas eu tenho trabalhado bastante. E para mim é muito importante, assim, é uma posição que eu defendo, que não é hegemônica, de que eu não me alinho com a ideia de que a matemática é um corpo de conhecimentos universal. Eu acho que a matemática não é universal, né? Então, a colega falou de matemáticas no plural, mas eu estou me referindo àquilo que nós entendemos como a matemática acadêmica hoje. E a matemática é constituída como área de conhecimento hoje. E ao dizer que essa matemática, aquilo que nós chamamos de matemática, assim, academicamente, e ao dizer que essa matemática não é universal, não é uma desvalorização dessa matemática. Assim, não quer dizer que essa matemática não seja importante. Ela é importante, ela produz um monte de coisa, né, assim, que são fundamentais e tal. Mas o que eu quero dizer com isso é uma forma de não idealizar essa matemática como o certo, né, assim, ou como a única possibilidade de dar sentido ao mundo. Então, trazendo novamente, isso é o que o Krenak fala, que nós precisamos contar outras histórias. Ou seja, nós precisamos aprender com outras culturas, outras formas de estar no mundo, né? Assim. Então, por exemplo, existem culturas indígenas hoje que não têm uma ideia abstrata de número, ou seja, que não usam a mesma palavra número para contar qualquer coisa, como nós fazemos, né? Assim, o 5 que nós contamos é o mesmo 5 para contar 5 pessoas e 5 árvores, né? Assim. Outras culturas não fazem isso. Então, quando eu digo que a matemática não é universal, é deixar de entender a matemática como algo intrínseco à natureza e passar a entender a matemática como uma possibilidade de dar sentido ao mundo. Então, o que nós temos que aprender com outras culturas é que existem outras formas de dar sentido ao mundo, né? Então, a pergunta não é assim, um povo indígena que não tem um conceito abstrato de número
ele tem uma visão inferior à nossa, porque ele não está percebendo a matemática que está na natureza. A questão é que outro sentido de mundo, né, que outra forma de estar no mundo é produzida a partir dessa outra maneira de quantificar as coisas, digamos assim. E como nós podemos aprender com essa outra maneira de ver o mundo, né? Sem abandonar a nossa, mas simplesmente deixando de olhar a nossa como absoluta. Então, a decolonização da matemática tem a ver com isso, né? Assim, e eu acho que isso é muito importante para o ensino, para a educação. Acho que é isso. Não sei se fez sentido. Bom dia. Bom dia. Fica me vendo. Pronto. Professor, eu sou o Carlos Antônio, muito boa apresentação. Sou professor aqui da Univasf, também faço parte do programa do Prof. Mate. Me chamou muito a atenção essa frase que ficou durante a apresentação toda por uma matemática problematizada, né? É uma frase assim, como se fosse uma campanha muito forte, que eu defendo bastante. Uhum. E dentro dessa perspectiva, na minha experiência, e vendo também até com outros professores, essa matemática problematizada, na minha opinião, um dos desafios dela também é até mesmo conhecer outras áreas do conhecimento, tais como medicina, biologia, física, e isso é algo que é um desafio na formação do professor. Sim. Aí, eu gostaria de ouvir o seu comentário a respeito disso, até mesmo porque, na época de Newton, né, a pessoa ele era um físico, matemático, um químico, ele trazia, ele construía os conceitos matemáticos a partir de problemas de outras áreas. E também tem problemas da própria matemática, no qual ele constrói as definições matemáticas quando a gente vai para uma escala maior de abstração. E eu gostaria de ouvir seu comentário a respeito desse desafio do professor até em conhecer outras áreas. Uhum. Essa pergunta é difícil também. Eu também tenho essa dificuldade. Porque dentro da própria matemática, eu acho que esses problemas, né, como o colega falou, eles podem vir dentro da própria matemática ou podem vir de outras áreas, né, assim. Mas eu acho que a gente tem também uma formação, eu acho que o desafio está na nossa formação, né, assim, porque na verdade essa separação entre as áreas é artificial, né, e a gente tem um tipo de formação universitária que valoriza a especialização, né, ou seja, que valoriza a gente não é muito incentivado a fazer, por exemplo, disciplinas eletivas de outras áreas. Então a gente fica com conhecimento muito focado, né? Eu acho isso ruim. Então, assim, o que eu posso dizer é que eu compartilho dessa angústia, assim, até quando eu estou dando aula de cálculo, por exemplo, para engenharia, eu tenho também essa dificuldade, né, de pensar em coisas daquelas áreas, mas eu acho que a gente tem que fazer um esforço até com os próprios alunos, né, assim, eu acho que isso tem a ver também com aquela coisa da escuta, né, às vezes os próprios alunos, principalmente quando é física, engenharia, nos ajudam a entender como aquilo faz sentido na área deles, assim. Mas essa é uma coisa também para superar na nossa formação. É difícil isso. Mas eu não tenho comentário. Então, vamos agradecer ao professor Victor. Vamos agradecer mais uma vez, né, ao professor Victor, pela palestra.
Obrigado. Então, eu agradeço a paciência e as colocações de perguntas muito boas, assim, obrigado mesmo. E, espero na próxima vez poder estar presencialmente aí, fico devendo. A gente vai te aguardar. Obrigada. Valeu, obrigado, gente. Boa tarde. Boa tarde. Bom, vou liberar vocês, né, para o almoço. Lembrando que às 2 horas começam as